pessoal, tudo certo? Então, vamos continuar nossos estudos, né? Hoje vamos para a aula de número 7, nosso curso básico de CNC aqui da Escola Mecatec, tá bom? Então hoje vai ser uma aula um pouco diferente, porque nós estamos hoje concluindo a primeira etapa do nosso programa, do nosso curso básico de CNC. Tá? Então será uma aula de recapitulação, vai ser uma aula de exercícios de recapitulação do que foi abordado entre a primeira aula e a sexta aula, para que a partir da oitava aula em diante nós conseguimos entrar na segunda etapa do nosso curso, certo? Então nós vamos dando uma recapitulada, o que nós já vimos nessa primeira etapa. Nós vimos lá os planos cartesianos, aonde nós tínhamos a primeira parte, né? Onde o programa tinha os dois eixos positivos, e depois nós passamos para o Z negativo e o X positivos. Lembra? Depois nós passamos para o fluxograma de programa. O que é fluxograma? É a estrutura do programa. É onde ali você monta o cabeçalho, o desenvolvimento, o afastamento. Isso se chama fluxograma de programa. E também nós vimos, nessa primeira etapa, nós vimos a questão dos chanfros e raios. Porque onde nós passamos a fazer também programas a partir de um projeto 2D. Onde nós deixamos de lado aqueles gráficos, lembre, aqueles gráficos nós deixamos de lado e começamos a executar, achar os pontos do nosso programa a partir de um projeto 2D. E a partir desse projeto 2D, nós começamos a montar o nosso programa. E também nós introduzimos nos nossos desenhos, nossos projetos, chanfros e raios. E qual é a regra para nós usarmos chanfros e raios? Para X, nós consideramos duas vezes, ora somando, ora diminuindo. E para raio e para Z, nós consideramos uma vez, ora somando, ora diminuindo. Dependendo da posição aonde esse chanfro ou raio se encontra no projeto ou no desenho, aí você ora soma e ora diminui. Tá bom? Então é isso que nós vamos agora nessa aula de número 7. Nós vamos deixar fixado bem em 5 exercícios. Serão exercícios que apenas eu vou dar uma pincelada, eu vou dar uma ideia geral sobre o exercício, mas eu não vou fazer a sua... Nós não vamos estar vendo como estão os seus acertos, nós não vamos estar corrigindo esses exercícios. Apenas eu vou passar uma ideia, uma pincelada geral sobre o exercício. Tá bom? Então isso é uma aula de recapitulação, de fixação. E quando nós voltarmos na aula de número 8, nós vamos estar dando início à segunda etapa do nosso curso, que será os ciclos. Será ciclos de furação, ciclo de torneamento, ciclo de faceamento, ciclo de torneamento interno, ciclo de faceamento interno, ciclo de canais, enfim, todos aqueles ciclos que nós precisamos na usinagem de torneamento. Então tá, pessoal. Vamos então para a nossa aula de número 7, a nossa aula de conclusão da primeira etapa do nosso curso básico de CNC, certo? Será uma aula de reforço, uma aula de exercícios de fixação do que nós vemos fazendo entre a primeira aula e até a sexta aula. Serão exercícios onde você verá todo o conteúdo que foi visto até o dia de hoje. Então, serão exercícios de perfil, onde você terá movimentos retos e movimentos circulares, horário e anti-horário, certo? Vamos ver então quais são esses exercícios, como eu já adiantei para vocês lá na introdução, né? Serão exercícios de reforço do perfil. É o que nós vimos fazendo até o dia de hoje. São o perfil dos contornos dos projetos 2D, dos desenhos 2D. Então, essa aula aqui serão de exercícios, né? Basicamente, eu só irei falar as características de cada exercício, tá? Então, só as características. Aí vocês vão pausar a mesma dinâmica do que vocês vinham fazendo até a aula de número 6. Vocês olhem o exercício, aí depois vocês completem o gráfico e montam o seu programa CNC e depois façam a sua revisão. Eu apenas vou fazer os comentários de cada exercício e depois vocês façam as suas resoluções e correções, certo? Então, o exercício número 1, aqui você estará
fazendo o seu complemento do seu quadro lá, né? Da linha A até a linha da letra A até a letra I, certo? Então aqui nós temos um G3, um G2, perdão, um G2 aqui, ó, no raio de 10, G2, e depois temos um G3 lá entre a linha G e a letra H, entre a letra G e a letra H, certo? Então, complete esse quadro, o quadro que vai estar aqui, você vai completar o X, o Z, o G e o R, no caso, quando for G2 ou G3, e depois você estará vindo aqui, vendo a sua resolução, e depois de montar o seu programa, você vai vir ver as suas correções, certo? Depois você vai para o exercício número 2, que é basicamente a mesma dinâmica do exercício número 1, que você estará tendo aqui, ó, o que tem de diferente é um G3. Temos aqui, ó, um chanfro D2, lembrando que chanfros para X você considera 2 vezes, e para X, e uma vez para Z. Aqui entre letras F e G, nós temos um chanfro de 1 por 45, quer dizer que você vai considerar uma vez para X, 2 vezes para X e uma vez para Z. E lá no J, lá, ó, tem uma saída. Você vai dar uma saída de 2 milímetros. No total vai dar 4 milímetros para X, tá bom? Então depois você vai completar o seu quadro, tá aqui, vai fazer a sua correção nesse próximo quadro e você vai ver a sua resolução, a sua correção da sua montagem de seu programa, certo? Vamos para o próximo exercício. O exercício número 3 será basicamente de chanfros e raios, onde nós temos para o raios 2 milímetros e para o chanfro 2 por 45. Certo? Só que agora, ao invés de você estar indo por cima lá, ó, você tem uma torre dianteira. Você vai fazer o perfil pela parte de baixo aqui, ó. Então, observem que agora o G2 e o G3 mudam o sentido. Ó, olha, entre o D e o E. Olha esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é anti-horário, é G3. E entre o J e o K, o movimento é horário. É horário aqui, ó. Tá bom? Então, deem um zoom para ver se de repente as letras estão muito próximas e você estará fazendo o seu complemento do seu quadro aqui nesse desenho, nesse quadro. Depois você vem para o outro quadro, faz a sua resolução e aqui você vai montar o seu programa e vai ver a sua correção, se tem algum erro ou os seus acertos, certo? E agora vamos para o exercício número 4, aonde temos o P1, P2, P3, 4 até o P10. Basicamente são linhas retas e chanfros, tá bom? E temos apenas um raio entre o ponto 6 e o ponto de número 7, tá bom? O chanfro inicial aqui é 3 por 45, o raio entre o ponto 6 e o ponto 7 é de raio de 3, e depois nós temos um chanfro de 3 por 45 entre o ponto 9 e o ponto 10. Você irá completar o seu quadro, também irá completar o seu quadro aqui, irá fazer novamente a correção do seu quadro, virá montar o seu programa e depois virá para esse outro slide e estará fazendo a sua correção. Para concluir, nós temos o quinto exercício, também é torre dianteira, você vai fazer o seu perfil por baixo. Nós temos aqui apenas um chanfro de 10 por 45. E lembra que aqui, ó, as medidas agora você terá que somar. Então tem 10, 20, mais 10 do chanfro dá 30 e mais lá no final dá 50. Então 10 até aqui, mais 10 dá 20, mais 10 aqui, ó, do chanfro dá 30, mais 20 dá 50. Você irá completar esse quadro aqui, vejam os exemplos, se estão com qualquer dúvida, veja o exemplo, não copiem, veja o exemplo, retorne e complete seu gráfico. Depois você irá
ver os seus acertos e os seus erros e estará fazendo as suas correções. Feito isso, você irá montar o seu programa CNC e irá vir aqui para ver as suas correções. Pessoal, então, essa aula de número 7 volta a frisar, é uma aula de reforço dessa primeira etapa do nosso curso básico de CNC, que depois dessa conclusão e essa aula de reforço e ver até o entendimento, até aonde nós avançamos, a partir da aula de número 8 em diante, nós iremos ver os ciclos do nosso comando MAC9. Será ciclo de furação, ciclo de torneamento, ciclo de faceamento, ciclo de torneamento externo e interno, ciclo de faceamento externo e interno. E também nós iremos ver o ciclo de canais. E também iremos ver o ciclo G66, que é o ciclo de desbaste de perfil. Certo, pessoal? Então, isso aí era a nossa aula de número 7. É uma aula de reforço para vermos até aonde nós avancemos nessa primeira etapa, para que, quando agora nós avançarmos para a aula de número 8, que é a segunda etapa do nosso curso, não ter ficado nada em dúvida. Tá bom? Então, faça os exercícios da aula de número 7, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam se ficou alguma dúvida. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tá bom, pessoal? Espero que ficou esclarecido o assunto da primeira etapa do nosso curso, que foi a parte de perfil, né? A parte de perfil, contorno de nossas peças. E aí, com todos esses exercícios que foi feito e com todas essas explicações que foi dada até o dia de hoje, espero que fique a contento o conhecimento e que vocês tanto procuram. Certo? Então, era isso para a aula de número 7. É uma aula de reforço para a primeira etapa do nosso curso básico de CNC. Qualquer coisa, entre em contato conosco lá nos canais de contato ou no grupo do WhatsApp do nosso grupo de sala de aula. Tá bom, pessoal? Era isso e até mais. Se vemos então na aula de número 8. Até mais!